E vamos direto a ela, né? O visual apareceu aí? Sim, apareceu. Sim. Obrigado, gente. Essa apresentação que eu vou fazer agora, geralmente eu a faço no laboratório, quando eu dou aula, e ela antecipa o estudo dos retificadores controlados, utilizando tiristores. Como eu já tenho essa aula preparada, e é importante que vocês conheçam sobre esse componente, eu estou usando essa aula teórica de hoje para falar sobre ele, tá certo? Então, o que nós vamos ver hoje? O estudo do TCA 785. Isso aqui, que está na tela aí, é apenas uma ilustração, né, que eu acho ela legal, com a sua composição, os terminais, mostrando o que é cada um, né, terminal dele, de forma, digamos assim, artística. É importante isso aqui, ó. O que é esse componente e onde ele é usado? Basicamente, ele é um circuito integrado, analógico e dedicado, que tem como principal aplicação ser um gerador de pulsos do tipo vertical e linear para disparar tiristores. A versão 785 substitui a versão 780. Ambas as versões são similares no que se refere à constituição, à pinagem, etc. A diferença maior é que o 785 tem capacidade de corrente maior. Ele fornece, nas saídas principais, pulsos de até 250 miliamperes. Portanto, os dois funcionam da mesma forma e ele tem a possibilidade de fornecer mais potência para disparar tiristores, portanto, pode disparar tiristores de potência maior. E ele, como eu disse, é um integrado analógico dedicado, quer dizer, ele é feito só para isso. Dificilmente consegue implementar circuitos com ele que não seja para gerar pulsos. Só que a gama de circuitos que ele pode ser aplicado como gerador de pulso é grande. Ele pode ser usado como, por exemplo, principalmente para gerar pulsos, para disparar tiristores nos retificadores controlados, sejam controlados monofásicos, sejam controlados polifásicos, de meia onda, onda completa, mas ele pode também ser usado como gerador de pulsos para disparar tiristores ou triac em circuitos gradadores. Para lembrar vocês que nós vimos no início do ano, gradador é um circuito, é um conversor que controla o valor eficaz da tensão aplicada à carga e, consequentemente, controla a potência média. Ele não controla a tensão média, porque os gradadores trabalham em corrente alternada, então o valor da tensão média não é controlado, é sempre igual a zero, mas o eficaz é controlado. Como a potência média é valor eficaz de tensão vezes valor eficaz de corrente, controlar a potência média. Não tem significado falar em potência eficaz. E ele também é usado, e pode ser usado, em circuitos controladores on-off, que também, lembrando a vocês, o controlador on-off é um controlador de potência que funciona da seguinte forma: o chaveador, o dispositivo de chaveamento, por exemplo, tiristor, transistor, ele fica durante um tempo disparado, conduzindo, e um outro tempo sem conduzir. O período que ele conduz, ele joga energia para a carga. O período que ele não conduz, obviamente, ele não joga. E controlando o tempo que fica aplicando energia e o tempo que não se aplica energia, você controla a potência média, né, a quantidade de energia aplicada à carga. Tem a vantagem de que, nesse tipo de circuito, também já falamos sobre ele no início do ano, talvez você se lembre, as comutações acontecem na passagem pelo zero. No gradador, a transição não é na passagem pelo zero, então há produção de muitos harmônicos na rede. E o on-off, ele não tem isso. Como a comutação, tanto o corte quanto a entrada em condução, acontece com a tensão passando pelo zero, não há variações bruscas de tensão
e nem de corrente no circuito, o que é importante na qualidade desse tipo de circuito, não está produzindo harmônicos na rede, tá certo? Bem, o TCA 785, ele é basicamente um gerador de pulsos, como já disse, que controla o instante que o componente chaveador vai entrar em condução. Então, ele é um gerador de pulso com instante controlado e permite esse controle com bastante facilidade. E, só para fazer uma propaganda aqui para motivar vocês, né, ele tem as seguintes característica. Ele permite o controle do posicionamento do pulso, conforme eu falei. Eu posso controlar o pulso desde 0 graus até 180 graus, mediante pequenos ajustes. Ele também permite que a largura do pulso seja controlada, quer dizer, eu posso ter pulso estreito, pulsos longos, depende da demanda, e isso é muito fácil de ser feito com ele, mediante simplesmente uma troca de capacitor entre um dos seus terminais. Permite também, isso é importante, a sincronização dos pulsos com a rede, quer dizer, os pulsos ficam amarrados com a rede. Se isso não acontecer, o conversor ele fica instável, né? Se você, por exemplo, cada pulso, em cada semiciclo ou cada ciclo, você produz um pulso num momento diferente, você ajusta para 90 graus, digamos, ele dispara em 90 no semiciclo, no outro 91, no seguinte 90 e alguma coisa. Então, dá uma instabilidade. Então, tem que haver uma amarração ou sincronização dos pulsos com o sinal que você está alimentando o seu conversor, isto é, com a rede, né? E ele permite isso muito fácil. E também é muito importante, ele fornece pulsos com nível de potência adequada. Como eu disse, ele fornece pulso na sua saída principal até 250 mA. Agora, você imagina 250 mA aplicado ao gatilho de um tiristor. Uma corrente razoavelmente grande, né? E dá para disparar a maioria dos tiristores, até tiristores de potência. Quando o tiristor demandar uma corrente maior no seu gatilho, aí é um tiristor com potência muito grande, que também que são casos comuns nos dias de hoje, é só você pegar o TCA e ligar no amplificador de corrente, de tal forma que amplifica a capacidade do gerador de pulso para atender a demanda do tiristor. Mas isso se for necessário, porque normalmente 250 mA é uma corrente muito grande. E permite a inibição instantânea dos pulsos, quer dizer, através de uma ação num dos seus terminais, você pode cortar os pulsos instantaneamente. É uma maneira de controlar o conversor, mas também é uma maneira de dar segurança, né? Por exemplo, se houver uma sobrecarga na carga, né? Sobrecarga na carga é um pleonasmo. Se houver uma sobrecarga e o comando continuar aplicando o pulso e aplicando energia, né, à carga, ela vai se danificar, certamente. Então, na hora que há uma sobrecarga, tem que haver o corte do conversor. Isso é feito cortando o comando. E você corta o comando através de um pino especial que ele usa para fazer a inibição do pulso. Então, quando esse pino é, por exemplo, aterrado, para de produzir pulso, para de alimentar o conversor e o conversor é desligado automaticamente. Também é usado para colocar o conversor em funcionamento, né? Se não aplica pulso, o conversor está desligado. Se aplica pulso, ele está ligado. Então, é isso aí, ó. Tá aí a foto do componente, né? Beleza? Circuito integrado que usa essa característica de pinos, é dual inline, né? Pino dos dois lados. 16 pinos, etc. Isso aqui já falei, vou passar mais rápido. Hoje nós não temos muito tempo, não. Isso que estou cortando aqui, gente, eu já falei. Eu só ia frisar. Então, as principais características dele. Capaz de operar em circuitos trifásicos. Basicamente, ele é um gerador de pulsos para circuitos, para retificadores monofásicos, né? Mas se usar 3 circuitos integrados, paralelo, com um comando único, com um controlador único para os 3, você gera 3 pulsos e pode, com isso,
controlar os retificadores trifásicos, seja de meia onda, seja de onda completa, seja semi-controlado ou totalmente controlado, conforme nós vamos ver a partir da semana que vem. Outra vantagem dele é que o consumo, para ele funcionar, o consumo interno dele, é muito baixa. Ele não precisa mais do que 5 miliamperes para polarizar todos os seus blocos, pôr em operação todos os seus blocos. Essa corrente não tem nada a ver com a corrente que ele fornece. Essa corrente é a corrente para polarizá-lo, para colocar os blocos dele em funcionamento. E é uma corrente muito pequenininha, quer dizer, não consome energia. Outra vantagem é que a tensão de polarização dele, ela tem uma faixa de valores muito grande, é de 8 a 18. Isto é, qualquer valor de tensão contínua aplicado ao seu pino de alimentação, entre 8 e 18 volts, ele funciona normalmente. Vocês vão entender por que daqui a pouco vocês vão entender por que ele funciona normalmente com a faixa ampla de variação de valores. Quer dizer, se eu ponho 8 volts, 10 volts, ou até 18 volts, ele funciona sem perder estabilidade e sem perder confiabilidade. Isso é uma vantagem porque a gente não precisa se preocupar com o valor, assim, ser estabilizado da fonte de alimentação dele. Isso aqui eu já falei, né, o encapsulamento dele. E aqui está o diagrama em blocos dele. Né? O que está dentro desse quadro grande aqui é o componente, e os outros, e os de fora aqui são os elementos periféricos, e vocês podem observar que são poucos os elementos periféricos dele. Ele faz o trabalho dele todo, né, utilizando os seus blocos internos. Então, ele faz todo o serviço sozinho. Ele não precisa de muita implementação, muita coisa por fora para poder funcionar. Um dos objetivos dessa aula de hoje é mostrar como funciona esse conjunto de circuitos internos. E vocês vão ter a oportunidade hoje aqui de ver um componente que utiliza quase todos os circuitos que vocês já estudaram ou vão estudar na eletrônica analógica, como operacional, como circuito regulador, como gerador de fonte de corrente constante, né? Então, detetor de zero e coisas desse tipo, né? Oi? Pode falar. O circuito é só esse que está dentro do amarelo? Só esse. Por fora é montado um projeto. E são esses componentes de fora, são fundamentais para o funcionamento dele, tá? Mas são fundamentais e suficientes para ele poder funcionar. Se você não coloca esses componentes aí, vocês vão ver daqui a pouco, ele também não vai funcionar, não. Mas são componentes que não dá para pôr lá dentro, porque são componentes que dependem da aplicação. Daqui a pouco você vai entender melhor. Se nós colocava lá dentro. Bem, gente, eu estava dizendo, só para frisar aqui, ó, nós vamos estudar, nós vamos ver a função de cada bloco aqui, e vocês vão identificar circuitos que vocês estudaram lá na disciplina de eletrônica analógica com o professor Ayrton. Tá certo? Bem, então vamos em frente. Isso nós já falamos, né? Que a alimentação dele, ela pode estar, o valor da tensão de alimentação pode estar compreendido entre 8 e 18 volts e deve ser aplicada ao pino 16. Então, para alimentar o CI, eu devo aplicar uma tensão entre o pino 16 e o pino 1, que é o terra dele. E essa tensão pode estar compreendida entre 8 e 18. Agora, o que eu estava dizendo era o seguinte, essa faixa de valores aqui, ó, ela é ampla, porque ela pode ser ampla, por quê? Porque ele tem lá dentro um circuito regulador. Vocês lembram, né? Acho que vocês devem se lembrar o que é um circuito regulador, né? Ou estabilizador, né? Ele é um conversor de tensão contínua para tensão contínua. Você pode ligar qualquer valor numa faixa que ele apresenta em sua saída um valor constante de tensão. E essa faixa é a faixa de 8 a 18. Então, qualquer tensão que eu ligar aqui, ó, vai ter um circuito aqui que não importa qual que é a sua
configuração, né? Se a gente for querer entender a configuração, fica complicado, mas é um estabilizador, que pode ser com diodo Zener ou com operacional associada a diodo Zener, coisas desse tipo. O que importa é que essa tensão é constante aqui, 3,1. Ele pega essa tensão 3,1 e polariza todos os seus elementos internos. Todos os blocos internos são polarizados com 3,1 volt. Mas para chegar a 3,1, você tem que ligar uma tensão na entrada de 8 até 18. Qualquer valor entre 8 e 18, ele estabiliza, né, regula, estabiliza e mantém esse valor. Quer dizer, se os blocos internos são analógicos, alimentados por uma tensão de 3,1 estabilizadas, eles são estabilizados, né? Eles têm um funcionamento estável, entendeu? Então, a tensão de 16 volts, ela aqui passa por aqui e é distribuída lá. Mas uma outra dela aqui, ela passa direto, né, que vocês vão ver por que isso. Outra coisa que, isso aqui eu já falei, né? Tá, então tá. É isso que eu falei aqui, ó. Essa tensão de 3,1 volts, além de polarizar todos os blocos internos, ela estará disponível no pino 8. Se você precisar dessa tensão, quer dizer, se você precisar de uma tensão contínua para poder produzir, por exemplo, a ação de comando dele, que vocês vão entender o que é isso daqui a pouco, você pode usar a própria tensão que ele produz. Você não precisa para fazer o comando e ajustar o comando e ajustar o momento que o pulso vai aparecer, isso é feito geralmente com a tensão contínua. Você não precisa de uma fonte de tensão contínua, se você não quiser. Você pode usar a própria fonte interna dele, que está lá disponível, onde o valor está disponível. Então, existe aqui um resistor de valor muito pequeno e uma tensão do pino 8 em relação à massa de 3,1 volt. Evidentemente, menos uma queda desprezível aqui. Se você não for usar essa fonte externamente para fazer alguma coisa lá no seu comando, é conveniente que você ligue um capacitor do ponto 8 para a massa, que vai servir de filtro, quer dizer, vai curto-circuitar as interferências, né? Porque qualquer pino solto no componente pode ser entendido como uma pequena antena, né, que vai captar interferências, né, isto radiações, né, eletromagnéticas, e interferir no funcionamento do circuito. Então, para evitar isso, você curte-circuita essas interferências usando um capacitor de 10 nanofarads. Então, um dos componentes externos aconselháveis a ser colocado é um capacitor de 10 nanofarads do pino 8 para a massa. É só uma proteção, é só uma melhoria na qualidade da ação, da performance dele. Bem, como está dito aqui, ó, antes de a gente mostrar o funcionamento propriamente dito dele, vamos dar uma paradinha e falar um pouquinho o que é comando vertical linear. Eu me lembro, lá no início do ano, já ter falado com vocês, mas já passou muito tempo, e eu falei muito superficialmente, porque a gente estava estudando, na época, um circuito com tiristor. Era na 3ª ou 4ª semana de aula, já estava quase no início lá do isolamento social, mas eu cheguei a dar isso para vocês e vou repetir hoje com mais detalhes. O que é um comando vertical? Na realidade, existem 2 tipos de comando, ou filosofias de comando, o horizontal e o vertical. O que a gente estudou lá na prática foi um horizontal. O vertical, ele é um pouquinho diferente, mas eu quero dar uma ideia, é o seguinte, os comandos normalmente têm 2 elementos de comando, tem 2 tensões envolvidas no processo de comando. Um é a tensão de referência e outro é a tensão de controle ou tensão de comando. A comparação dessas 2 tensões provê a produção do pulso da seguinte maneira: compara-se as 2 tensões e no momento que o valor ou a fase dessas 2 tensões se coincidem, o comando vai gerar um pulso, certo? O comando vertical compara valores. Por quê? Porque no plano cartesiano, quando você faz a análise gráfica do processo, no
No eixo vertical, você vai colocar valores de tensão. Então, você vai comparar valores. Quando você compara valores, e pelo fato de que o valor da tensão é expresso lá no eixo vertical, o comando é chamado de comando vertical. No eixo horizontal é sempre tempo, tá certo? Então, quando você faz uma análise de um processo de comando, e você está comparando valores, você chama o comando de vertical. E quando você compara fase, aí a ação é no eixo horizontal, né? O valor não é importante, mas é importante o momento que a tensão ou as tensões passam pelo zero, e modificando esse momento, você modifica o momento que vai ser produzido o pulso, o comando é chamado de comando horizontal. Então, a diferença é essa. Quando o comando trata de valores, é um comando vertical, e quando trata de instantes, é comando horizontal, tá certo? E o comando vertical linear, que é o caso do TCA 785, ele utiliza uma rampa. Existem comandos cossenoidais que, no lugar da rampa, utiliza cossenoides. Lá na apostila que eu passei para vocês, estuda vários tipos de comandos cossenoidais e onde eles são aplicados, né? E nós vamos poder falar mais um pouco disso quando a gente estudar o conversor, e vocês vão entender melhor por que um comando vertical e por que usar um comando horizontal, tá certo? Bem, vamos mostrar aqui o que é um comando vertical, né? O comando vertical, então nós temos aqui duas situações. Nesse primeiro plano cartesiano, eu vou mostrar para vocês a ação de comando, e no segundo plano cartesiano, o pulso que ele vai produzir, como que esse pulso é modificado, o posicionamento dele é modificado. Bem, então vamos lá. Nós temos essa tensão aqui, que é chamada tensão de referência. A tensão de referência, seja no comando horizontal, seja no comando vertical, é uma amostra da tensão que você alimenta o seu conversor. No caso de um retificador, você está trabalhando com a tensão da rede, então é uma amostra da tensão da rede. Como a tensão da rede tem, num período, 2 semiciclos, a gente comumente utiliza dois dentes serra, um para cada ciclo, e eles devem estar em fase com a tensão que você vai retificar, né? Então, eles têm a mesma frequência e a mesma fase. Então, quando a tensão, por exemplo, senoidal lá passar pelo zero, inicia-se a produção da rampa. E essa rampa existe até 180 graus. Aí, quando chega em 180 graus, ela é instantaneamente gerada, e no outro semiciclo começa de novo, e assim sucessivamente. Assim sendo, ela é uma referência, ela é usada para produzir o sincronismo da geração de pulso com a tensão que você vai retificar. A outra grandeza no comando vertical é a chamada tensão de controle ou tensão de comando. Essa grandeza você que controla ela. Ela é ajustável mediante uma ação que você faz sobre ela. Mas ela também pode ser o resultado de uma, de uma, de uma comparação entre uma tensão que você ajusta, digamos, num potenciômetro, e uma que vem lá da sua carga. Isso já é num sistema que a gente chama de sistema de malha fechada. Você ajusta por exemplo, você quer que o motor de corrente contínua varie e atinja uma certa velocidade. Como é que você faz isso assim, de maneira bem rudimentar? Você ajusta através de um potenciômetro uma tensão contínua, tá certo? Aquela tensão contínua, ela não é aplicada direta lá no seu gerador de impulso. Ela comparada com a tensão que vem lá do seu motor, porque seu motor, ele gera uma tensão contínua, ele tem um dispositivo no seu eixo que vai produzir uma tensão contínua proporcional à velocidade dele. Então, aquele valor que está sendo produzido é somado, digamos assim, algebricamente com a que você ajustou e gera uma tensão contínua, que é essa tensão de controle aí. Então, essa tensão de controle define o que você quer que aconteça com o motor e com o que o motor, com o que está acontecendo com o motor. Agora, no sistema de malha aberta, ela não tem essa realimentação da tensão proveniente lá da carga, é uma tensão que você ajusta. É um caso simples. Você quer o motor girando com a velocidade, quer ficar mudando a velocidade dele, então você pega uma tensão contínua e ajusta o valor dela. Só isso, né? Mudando o valor dela, você vai mudar a hora que o tiristor vai disparar. É o caso simples, né? Então, acontece assim, ó,
Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Observe eu coloquei essas bolinhas aí. Ó. Que pontos são esses? São os pontos que a tensão contínua coincide com a tensão da rampa. Então, nada uma rampa que você ajustou previamente e uma tensão contínua que você acabou de ajustar agora, você vai ter um instante que as duas coincidem o valor. Né? Antes desse instante, observe, a tensão da rampa é menor do que a tensão contínua. Então, o comando seu vai estar observando isso. Quando chega nesse ponto que está a bolinha aí, o comando vai ver o seguinte, as duas tensões são iguais. Né? No próximo momento, quer dizer, no momento imediatamente após esse ponto, a rampa fica maior. Aí o comando vai detectar isso e produzir o pulso. Aí o pulso vai ser produzido, digamos assim, no momento que a rampa cruza com a tensão contínua. Porque o momento imediatamente após pode ser considerado como o momento que a rampa cruzou a tensão contínua. Aí o pulso vai ser produzido. Seu comando vai saber disso e gerar o pulso para disparar o tiristor, tá certo? Então, o pulso ele é produzido nesse momento aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Então, tá aí, ó. Observe que isso acontece no primeiro dente da dente serra e no segundo. Se o primeiro dente estiver referido ao semiciclo positivo, então esse pulso vai ser produzido no semiciclo positivo e vai disparar o tiristor lá naquele momento. Se for negativo, é a mesma coisa. Digamos que o circuito seja de onda completa. Né? Aí vai disparar o tiristor no segundo semiciclo. Tem que haver um relacionamento e o comando vai saber disso e vai fazer isso. Agora, imagine se eu variar essa tensão de controle, essa linha reta azul aí. O que vai acontecer? Olha aqui, eu pus uma animaçãozinha aqui para ficar mais bonita. Então, o que aconteceu? Aumentei a tensão, eu fui lá no potenciômetro, ajustei o valor dele e variei a tensão de controle. Aí, o ponto de encontro mudou de posição, o que leva o momento de geração do pulso também a mudar de posição. Então, veja bem, o que eu fiz? Mudei a posição do pulso, mudei a hora que o tiristor vai disparar. Portanto, variando a tensão de controle de 0 volt até o valor de pico da rampa, até essa altura aqui, ó, eu vario o posicionamento do pulso de 0 graus até 180 graus e o outro pulso de 180 graus até 360 graus, tá certo? E é chamado de linear por quê? Porque esse relacionamento é linear. Por quê? Por exemplo, se eu coloquei essa linha azul na metade da rampa, o pulso vai ser produzido em 90 graus. Se eu coloquei logo após o zero aqui, ó, no zero, vai ser produzido em zero. E se eu coloquei ele lá no pico da rampa, vai ser produzido em 180 graus. Essa relação é linear. Por quê? Porque o posicionamento do pulso, do encontro da linha azul com a rampa, né, ela é uma função linear e faz com que o pulso se movimente aqui de forma correspondentemente linear. Por isso que isso é chamado de controle vertical linear. É linear porque é através da comparação de uma contínua com a rampa. E é vertical porque se refere a valores de tensão, tá certo? Que são representados no eixo vertical. Que valor de tensão é esse? O valor instantâneo da rampa e o valor instantâneo da tensão de controle. Então, isso é a síntese, né, de como funciona um comando vertical linear. Alguma pergunta? Eu vi alguém mexendo no microfone aí. Esse tipo de sistema sempre trabalha com a diferença de 180 graus no pulso? Os conversores geram sempre 2 pulsos defasados um do outro, 180 graus. Mesmo os trifásicos, tá certo? Os trifásicos geram pulsos defasados 180 graus. Portanto, lá precisa de 3 comandos, porque cada um, ele próprio, gera 2 pulsos defasados 180. Como precisa de 120 graus, né, porque é uma rede trifásica, cada um vai para uma fase. Então, eles têm que estar defasados de um TCA do outro 120, mas no próprio TCA não tem jeito, tá? Porque é característico dele, ele produz pulso defasado 180. Mas você usa os 2 pulsos de um TCA só,
ao mesmo, de um TCA só usa os dois pulsos, isso é, para um dente da rampa e para o outro, só quando o circuito é de onda completa. Porque quando o circuito é de onda completa, você vai disparar dispositivos um do outro 180 graus. Por exemplo, pega um retificador monofásico em ponte, né? E você quer disparar os 4 tiristores. O que você vai fazer? Você vai ligar um pulso num tiristor e no outro tiristor, no outro semiciclo, no mesmo ângulo, mas 180 graus depois. Entendeu? O TCA ele fornece capacidade de você fazer isso. Depois eu vou explicar melhor. Você fazer o controle de pulsos produzidos de 180 graus um do outro, mas permite que você faça uma ponte também monofásica. Tá? No caso da ponte monofásica, basta um TCA, é trifásico, que precisa de 3. Vocês vão entender melhor. E lá na apostila está lá vários e vários exemplos, tá, gente? De circuitos que fazem isso. Bem, resumindo o que já falamos, a rampa deve ser sincronizada com a tensão do conversor, né? Vocês viram lá que a dente de serra é uma amostragem da tensão do retificador, e se não houver essa sincronização, o conversor vai ficar funcionando de forma bem estável. Eu já fiz muitas experiências com controles de potência, com sincronismo e sem sincronismo, só para mostrar, infelizmente a gente não está no laboratório para mostrar isso, mas nota-se bastante que quando não há o sincronismo, a carga fica bastante instável, né? Se for um motor, por exemplo, ele fica acelerando, desacelerando. Se for um controle de iluminação, a lâmpada fica bruxuleante, muito acesa, pouco acesa. Aí, quando você amarra e produz a sincronização, aí ele fica estável. Seja qual for o brilho da lâmpada ou a velocidade do motor, fica estável. Então, essa sincronização é uma coisa extremamente necessária. Bem, a amplitude da rampa deve coincidir com o valor máximo da tensão de controle. Isso aqui eu vou voltar lá para explicar melhor. Se eu coloco essa linha azul aqui em cima, significa que o pulso vai ser produzido em 180 graus, e se eu coloco ela no zero, que é baixinho, né, valor zero, vai ser produzido em 0 graus. Agora, dá para imaginar que dá instabilidade aí, né, gente? Porque como é que você vai garantir que a rampa vai ter uma amplitude tão constante, né, e a tensão contínua também um valor tão certinho, que você vai poder garantir que o pulso vai acontecer naqueles exatos momentos? Tem que haver uma tolerância para isso, e tem alguns certificadores que até exigem essa tolerância. Então, na realidade, a coisa é controlada de tal forma, lá no seu projeto, de tal forma que há uma zona morta, quer dizer, essa tensão aqui nunca chega exatamente no zero e nem no máximo. Então, o pulso não vai ser exatamente em zero, nem exatamente em 180. Por quê? Para dar estabilidade, entre outras coisas, ao circuito. Entendeu? Para garantir que vai disparar em todos os ciclos ou semiciclos. Para não ficar, por exemplo, se a rampa tiver cá na beira, se a tensão contínua cá no pico da rampa, vai acontecer de ter alguns semiciclos que não geram pulso. Por quê? Porque não houve o cruzamento. Por que não houve cruzamento? Porque naquele momento deveria haver uma tensão, não estava exatamente naquele valor. Não há nenhum circuito analógico que te dá essa garantia de 100% de que os valores serão sempre os mesmos. Né? Mudou a temperatura, por exemplo, já mudou alguma coisa. Então, para garantir que o circuito funciona, cria-se essa zona morta, que é fácil de ser feita, e geralmente não passa de 5 graus aí, não. Então, quando a gente fala, vou disparar o tiristor em zero, o comando que eu já montei já não consegue disparar em zero, mas consegue disparar em 5 graus, se eu ajustei para isso, se eu projetei para isso, ou 175 graus no lugar de 180. Mas se quiser tentar 0 e 180, pode fazer, e aí vai ter o risco de dar uma certa instabilidade, tá certo? Depende do freguês aí. Bem, como está escrito aqui, obviamente os custos produzidos no semiciclo positivo e negativo deverão ser disponibilizados em saídas diferentes lá do TCA, né? Porque um vai para um tiristor e o outro vai para outro tiristor. Né? Eles geram 2 pulsos, mas eles não saem no mesmo lugar. Eles saem em lugares diferentes, para poder ter destinatários diferentes também. Bem, gente, então lá, vamos por partes então, né?
Eu não sei o que está por trás disso aqui. Esse negócio está atrapalhando. Voltando ao TCA de 780, é isso. Bem, deixa eu ver aqui, tá aí, desculpe aí. Bem, como eu disse, a sincronização ela é muito importante, né? Nós vimos lá, eu expliquei por quê. E como é que ela é produzida? Existe um artifício aqui, deixa eu ver aqui só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu ver se é melhor passar para frente e voltar depois. Deixa eu ver aqui, não, vou voltar lá. Olha aqui, a sincronização desses aí é feita da seguinte maneira: você vai pegar, então, a amostra do sinal que você está retificando e ligá-la no pino 5 do TCA, em relação à massa. Então, essa onda senoidal que está aqui, ó, é uma amostra da tensão que você vai ligar ao seu retificador. Não é a mesma, não, é uma amostra. Por quê? Porque lá você vai trabalhar com nível de tensão geralmente bem alta, numa região de, digamos assim, de alto ruído, digamos assim, magnético. O que vai acontecer? Vai dar interferência no seu circuito eletrônico, que é mais sensível. Então, o que é comum? Você está com o seu comando eletrônico mais, digamos, sofisticado, numa região, num painel, num bastidor, e os tiristores de alta potência num bastidor separado, né? E existe o que? Uma interligação que é através de um conjunto de transformadores, chama transformadores de sincronismo. Então, o que você faz? Você vai pegar a onda, a tensão lá de alto valor e alta potência, lá do seu painel, jogá-la no transformador ou banco de transformadores de sincronismo, né, e vai obter nos secundários dele um valor de tensão que pode ser qualquer um, né? Isso aí tem alguns valores padronizados, por exemplo, 24 volts, 48 volts, 12 volts. Então, essa tensão aqui, o que ela tem de comum com a tensão do retificador é a fase, lógico, a frequência também. O valor não precisa ser, mas pode ser. Se for um comando assim que não exige tanto cuidado, você vai fazer um comandozinho no painel para controlar uma velocidade de um motor pequenininho ou a temperatura de um forno pequenininho, não há tanta demanda de cuidado. Você pode pegar a própria tensão. Digamos que você vai usar a tensão da rede, pega a tensão da rede e liga aí. Não tem problema nenhum. Você tem que tomar cuidado com esse resistor aqui, ó, que vai definir, vai regular, vai garantir que a corrente que vai passar aqui não seja tão grande, né? Observe que existe aqui, ó, dois diodos em paralelo. Esses diodos ligados não em paralelo, em antiparalelo, funcionam como um circuito ceifador. Como funciona o circuito ceifador? No semiciclo positivo, a corrente vai passar por esse primeiro aqui, ó. No semiciclo negativo, ela passa pelo segundo. Passando por um ou por outro, garante que a tensão entre os extremos dele seja, no máximo, a tensão de junção, o V gama ou VF, que geralmente está em torno de 0,6, 0,8 volts no máximo. Então, o pino 5, na realidade, ele vai receber aquela tensão. Qualquer que seja a tensão que você está trabalhando lá na entrada, alternada, você vai ter aqui uma tensão alternada de amplitude mais baixa. Quer dizer, é uma tensão quase quadrada, tá, gente? Né? Por quê? Porque 0,8 volts significa muito pouco perto dos valores que você vai pôr aqui. Se você pôr 12 volts, por exemplo, ou 24, ou pegar 24 volts, que é um valor bem comum. Qual que é o pico de uma tensão de 24 volts? É mais de 30. Então, esse valor máximo aqui, ó, geralmente é muito maior do que esse, de tal forma que o início, aqui, ó, esse iniciozinho, esse valor a partir do qual ele ceifa e mantém constante, está no início da senoide. E você sabe que a função senoidal, ela começa verticalmente, vai mudando de inclinação e no pico ela é horizontal. Quer dizer, no início, quanto mais início for da senoide, ou quanto mais for o final do próprio semiciclo, mais vertical ela é. Então, se houver uma variação, uma diferença muito grande, esse valor e esse aqui, ó, você pode considerar que aqui é vertical. Mas isso também não é muito importante, mas pode ser considerado. Então, na realidade, eu gero uma tensão alternada, quase quadrada, e alimento o pino 5 com ela. O interessante é que ela é
uma amostra em termos de fase e frequência da tensão que você vai retificar. E ela tem que ser muito pequena. Por quê? Porque ela vai ser aplicada a um circuito detetor de zero, e o circuito detetor de zero é tão mais preciso quanto menor for a tensão, para ter a garantia que ele vai receber e identificar a tensão zero, entre aspas, próxima de zero. Então, se ele é muito sensível, na hora que ele vai detectar o zero, o valor que ele detecta está próximo do zero. Se ele não é muito sensível, o valor que ele detecta como zero não é tão próximo de zero. Portanto, para eles ter a garantia de que é satisfatoriamente próximo de zero, para ser considerado zero, ele tem que ser muito sensível. E isto é, trabalhar com níveis baixos de tensão e corrente. Portanto, eu não posso ligar uma tensão grande nele. Por esse motivo é que existe esses dois diodos em paralelo, porque aí eu vou estar aplicando uma tensão alternada à amostra da tensão que eu vou retificar, e o valor pico a pico dela é muito baixo, ou do pico dela é baixo, que é a tensão de junção, tá certo? Só por isso. Bem, o que eu estou tentando fazer aqui, gente, eu esqueci de falar, é fazer o estudo do componente por partes. Né? Primeiro, eu vi o detetor de zero, não vi o detetor de zero, como se aplica uma tensão e por que se aplica a esse detetor de zero. Agora eu vou mostrar como que ele produz a rampa. Aquela rampa que a gente viu lá atrás, ele é que produz. Né? Eu acho uma pretensão minha mostrar como se produz uma rampa, isto é, mostrar como funciona o circuito integrado analógico, mas eu vou tentar fazer. Vocês prestam bastante atenção, se vocês não estiverem entendendo, vocês me perguntem, porque é difícil eu explicar e é difícil vocês entenderem, mesmo sendo uma situação não tão difícil, que é o funcionamento dele, tá? É porque são muitas informações ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo, e se a gente não fizer isso com bastante cuidado e com bastante atenção, a gente não consegue chegar lá, não. Bem, então, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui é como a rampa ela é produzida. Tá? E a rampa é produzida sobre esse capacitor aqui, ó, VR, chama de capacitor da rampa. Esse capacitor ele vai se carregar linearmente com o tempo e descarregar instantaneamente. Isso é produzir uma rampa. Então, repetindo, a rampa ela é obtida ou ela é gerada nos terminais de um capacitor. Então, ela se refere a um capacitor se carregando e descarregando. E para ela ser linear, isso é uma rampa mesmo, você tem que fazer o capacitor se carregar linearmente. E vocês estudaram lá de circuito elétrico que um capacitor, quando se carrega com uma corrente constante, a tensão nos terminais dele varia linearmente com o tempo. Certo? Uma maneira de fazer uma analogia é você considerar que está com uma cuba, né? Um recipiente, e vai enchê-lo d'água. E considere que as paredes desse recipiente são paralelas, quer dizer, digamos assim, uma vasilha, né, que tem as paredes paralelas, quer dizer, em qualquer ponto dela tem o mesmo diâmetro. E você pega uma torneira lá em cima e abre a torneira e deixa ela aberta com uma certa abertura, quer dizer, o fluxo de água que vai encher aquela vasilha é constante. Com isso, a altura do líquido, né, naquela vasilha vai subindo linearmente, não é? Com o tempo. Então, a gente diz que aquela vasilha está carregando com velocidade constante. E o que é um capacitor? O capacitor é um dispositivo de armazenamento. Quando você faz circular corrente por ele, quando você está carregando, se a quantidade de elétrons que ele vai carregando por unidade de tempo é constante, a variação de tensão é linear. Então, basta eu fazer um capacitor se carregar com corrente constante, que a tensão varia linearmente. É diferente de um capacitor num circuito RC. Né? Num circuito RC, a corrente não é constante. A corrente tem a forma exponencial e a tensão sobre ele também. Mas se a corrente for constante, não. E como é que
como é que eu faço? É só fazer o capacitor se carregar com a corrente constante. Então, ele tem aqui, ó, o TCA tem uma fonte de corrente constante aqui. Ó. Existe um circuito aqui, que eu não sei qual é, né? Sinceramente, eu já peguei o diagrama interno de um TCA 780 há alguns anos atrás e destrinchei ele. Né? Não me lembro mais dos detalhes, mas aqui tem um gerador de corrente constante. Vocês estudaram o que é gerador de corrente constante lá em eletrônica analógica, né? É um circuito que você polariza o componente e você pode variar a carga dele, né? Que a corrente até certo ponto não varia apreciavelmente e você pode considerá-la constante. Vocês lembram disso? Professor, essa fonte que você está falando seria uma fonte dependente? Não, ela é uma fonte, é um circuito que você chama de fonte de corrente constante, tá? Não tem uma fonte lá dentro, mas é quase a mesma coisa. Quando você tem uma fonte de tensão lá no seu laboratório e ajusta um valor dela, ela não fornece uma corrente constante. Você pode variar a carga que você ligou à fonte, que a corrente não modifica. Ela sempre fornece aquela corrente. Se você ultrapassar, ela pode até desligar. Mas isso aqui não é uma fonte, não é uma fonte, é chamado de fonte de corrente constante, mas não é um aparelho fonte, não. Ele tem lá dentro um circuito, geralmente transistorizado ou com operacional, que polariza o componente, garantindo que a corrente que passa lá na saída é tipo assim, um circuito, acho que é seguidor de emissor, não, é um circuito que se você, por exemplo, você polariza um circuito transistorizado e à medida que você varia a corrente de base, você mantém a tensão VCE constante, tá certo? O que vai variar, vai aumentar, por exemplo, ou diminuir a tensão de coletor para o lado positivo. Quer dizer, até certo ponto você pode variar a sua carga, a sua polarização, melhor dizendo, que a corrente lá na saída dele fica constante. Claro que quando você estiver fazendo alguma variação, vai ter uma variação correspondente a algum ponto. Hein? Por exemplo, em termos de tensão, né? Por exemplo, a tensão nos terminais de um resistor no circuito de coletor, para que a tensão para que a corrente que passa por ele fique constante, você tem que variar a tensão, né? Se você, por exemplo, aumenta a resistência para corrente constante, a tensão aumenta. Você tem que prover ao seu circuito de fonte de corrente constante um valor maior de tensão para ter uma faixa maior que você possa garantir que a corrente não vai variar. Por isso que essa saída aqui, ó, esse ponto aqui é ligado direto na saída dele, que tem a tensão maior. Né? Então, a tensão aqui não é 3,1, é o único ponto dele que a tensão não é 3,1. Por quê? Porque você conseguiu a ação de ter uma corrente que não muda, variando as características do circuito, você tem que trabalhar com a tensão maior. Quanto maior a tensão, mais você pode ter valores de corrente constante. Então, como é que a coisa vai funcionar? Você tem uma parte dele aqui, ó, que você pode ajustar o valor, tá certo? Então, aqui, ó, vai passar uma corrente desse ponto para a massa. Né? Esse valor de corrente estabelece qual que é a corrente que vai estar circulando aqui. Há uma relação de tipo assim, 1 por 1. O manual está falando lá qual que é essa relação, certo? Se não me engano, é 2,5. Quer dizer, se você quer uma corrente X aqui, basta você passar uma corrente aqui do 2,5 vezes menor. Mas a partir da hora que você estabeleceu esse valor, essa corrente aqui não modifica, não. Tá certo? A corrente é constante a partir de um valor pré-ajustado. O que dá tipo condição... um transformador, então. Como um... Transformador, só que de corrente. De corrente, tá certo? De corrente. Pode fazer essa analogia, sim. Então, você estabelece aqui um valor e essa aqui é um outro, digamos, valor, tá certo? Só que esse valor aqui, ó, é garantidamente constante, tá? Eu posso variar a tensão entre esses dois terminais aqui, que faz parte do circuito de polarização desse circuito aqui, ó, que a corrente não muda. Digamos que eu estou variando a carga, entendeu? A carga. A corrente não vai variar. Por quê? Porque o circuito garante isso para você. Qual que é o objetivo disso? Você poder ter vários valores de corrente constante. Agora, é esquisito falar valores de corrente constante. Não. Você tem um valor, ajustou, ele não muda. Ajustou outro valor, ele não muda. Então, são valores que se estabelecem.
Então, se você quer, por exemplo, que o capacitor carregue mais rápido, você joga mais elétrons nele. Então, a sua corrente constante é maior. Entendeu? Então, tendo valores de corrente constante, você vai poder ter rampas com amplitudes maiores ou amplitudes menores. Entendeu? Mais rampa. Então, se você carrega um capacitor com corrente constante, você tem uma inclinação da rampa. Você muda o valor da corrente constante, você tem outra inclinação da rampa. Então, você vai ajustar a inclinação da rampa, ajustando o valor da corrente constante, isto é, ajustando esse R, esse resistor aqui. Ó. Se esse resistor for um potenciômetro, você pode ajustar a amplitude da rampa. Entendeu? Agora, Professor, oi. só lembrando o horário, Já? já é 20h47. Nossa, meu Deus, eu tô sem. Hoje, essa aula aqui, então não vai dar para falar tudo hoje, não, tá, gente? Agora eu pergunto, eu tô sendo suficientemente claro para mostrar as coisas? Vocês estão seguindo o raciocínio tranquilo? Eu tô conseguindo entender mais ou menos. Seria interessante, gente, porque tempo, eu não quero ficar no tempo da aula do outro professor, não. Isso que eu estou falando para vocês, eu expliquei lá no texto da apostila. Seria interessante vocês lerem lá e na aula que vem eu tirar as dúvidas de vocês. Tá? Mas vocês têm que ler. Lá eu estou explicando passo a passo como gera a rampa, como que a rampa interfere. Eu só vou acabar aqui de explicar a rampa e encerrar a aula, e depois, na aula que vem, a gente completa, tá certo? Mas eu preciso que vocês leiam lá, tá certo? É que eu falei, explicar circuito integrado é difícil, mas é uma, digamos assim, uma coisa interessante, porque isso aqui é uma maneira de vocês aplicarem o que vocês já aprenderam lá na eletrônica analógica, tá certo? Eu acho, eu posso estar até errado, mas eu acho isso interessante. Normalmente eu explico isso para a turma numa aula de 1h40, numa aula de 50 é mais difícil. Eu mesmo nunca fiz isso antes, não. Tá certo? Bem, então vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Não vou nem explicar a rampa toda, tá? Na aula que vem eu termino ela. Eu só quero saber se vocês pegaram até esse ponto aqui. Sim, professor, mas lendo a apostila vai Com certeza vai, ficar mas se melhor. não, vocês venham com dúvida. Eu gosto que a pessoa tenha dúvida, sabe? Para poder me falar e eu tirar a dúvida dele. Então, vamos combinar assim, dá uma lidinha. Não precisa ler a apostila toda, não. Dá um pulão lá no meio dela e lê só a parte do TCA 785 e não precisa ler a parte do TCA 785 toda, não. Só a parte que fala do funcionamento dele. Aí eu gasto uns 15 minutos, 20 minutos da aula que vem para terminar esse assunto, tá? Certo. Beleza? Ok. Beleza. Boa noite. Falou, gente. Obrigado aí, desculpe. É porque é difícil você explicar isso numa aula só de 50 minutos e nós já começamos com uns 10 minutos atrasados, né? Mas é isso aí. Faz parte. Nós somos humanos, né? Tranquilo. Obrigado. Obrigadão. Boa noite para vocês, tá, gente? Você também. Obrigada, boa noite. Obrigado. Sempre bom ouvir sua voz. Hoje eu estava sentindo a falta dela. Francisco, hoje não deu certo, não. Não está funcionando. Francisco, você está aí? Francisco está dormindo, acho que já foi embora. Pronto, graças a Deus. Ô Francisco, acorda. O Francisco saiu e foi tomar um lanche, né?
Deixa eu parar a gravação aqui para não falar bobagem. Beleza.